Fala meus amigos, beleza? Mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje nós vamos falar do fundo imobiliário MGHT11. Esse fundo aqui foi uma sugestão de inscrito pra gente trazer aqui pro canal e que é um fundo de tijolo, cara, que tá com um dividendo absurdo, cara. Na verdade ele não é só tijolo, ele é um fundo híbrido. Híbrido porque ele investe em tijolo e também investe em dívida no segmento imobiliário, que nós vamos conhecer aqui um pouco também no relatório. Então, antes de mais nada, já peço a sua inscrição para não perder mais nenhum conteúdo como esse. Deixa o like nesse vídeo e diz para mim no comentário se você já conhecia aí o MGHT11, o Mogno Hotéis. Eu, sinceramente, já ouvi falar, mas nunca tinha olhado o relatório desse fundo, e quando eu vi esse dividendo absurdo num fundo de hotéis, eu resolvi olhar porque eu achei interessante. Então, vamos conversar um pouco sobre esse fundo aí. Lembrando na descrição aquele material muito top para quem quer começar a investir com o pé direito, tomando as melhores decisões para sua carteira de investimento. Tem cursos da Suno, tem curso do pessoal do Dica de Hoje, tem curso aí também do Clube FI, material do meu amigo Alex Silva do canal Primeiros Passos para Investir, um e-book muito bom também para quem está dando os primeiros passos nos fundos imobiliários. Tudo na descrição e também deixo nos comentários fixado. Sem mais delonga, sem mais enrolação, vamos começar falando aqui do MGHT11, fundo imobiliário Mogno Hotéis, que hoje está sendo cotado aqui no momento que eu estou gravando a R$ 59,39 e tem um dividend yield absurdo de 14,46%. É isso mesmo que você está ouvindo. Um fundo de hotéis pagando 14,46% de dividendos para quem é cotista. Ridículo isso, cara. Que loucura. Se a gente der uma olhada no gráfico de cotação, de um ano para cá, ele vem oscilando aqui, ó, nesses preços de cotação que está hoje, e já passou por preços até menores, tá? Já chegou a custar aqui R$ 53,00. Quem comprou aqui, olha só a valorização que teve até o pico mais alto que ele chegou, ó. Mais de 30% de valorização. Cara, olha só que louco. Como a gente pode correr risco e ter bastante retorno. Mas, sinceramente, eu não teria coragem de correr esse risco com esse fundo imobiliário aqui. O MGHT11 é um fundo imobiliário que tem um valor patrimonial de cota, ou quanto essa cota deveria valer, o seu preço justo, de R$ 85,99. E nesse momento, ele custando aí pouco mais de R$ 59,00, a gente vê que ele está com um PVP de 0,69, ou seja, ele está com 31% de desconto, porque como eu já falei, o PVP é um indicador que diz pra gente se a gente está comprando um ativo, fundo imobiliário, ou ação, que seja, no preço justo deles. A gente está pagando o preço justo pelo patrimônio do fundo. Se está pagando além desse preço justo, se tiver acima de 1,5, 1,10, a gente vai estar pagando o ágio, ou vai estar pagando mais caro do que ele realmente deveria valer. Estando em 1, é o preço justo dele, e no caso aqui do MGHT11 está em 0,69, bem abaixo de 1, então aqui mostra pra gente 31% de desconto nesse momento. Cara, louco demais. O fundo tem pouquinho cotista, tá? 4.442 cotistas. Somente, bem poucos cotistas, uma liquidez muito baixa de R$ 109.000, e o último rendimento que ele entregou, olha só que louco, 60 centavos por cota, que representa um yield de 0,93% na cotação de fechamento, que era de R$ 64,47. E falando dos dividendos desse fundo, vamos dar uma olhada aqui no gráfico total. Começou a ser negociado aqui a pagar dividendos, no caso, né? Em 2020, e vem com dividendos bem robustos para essa faixa de preço que ele está hoje, tá? Claro que ele já teve mais caro, porém nesse momento ele pagando esse dividendo que vem há bastante tempo na casa dos 80, 60 e poucos centavos, então ele está um dividendo bem gordo para esse preço que ele está hoje, pagando mais de 1% ao mês. E tem um galo cantando aqui que está me atrapalhando um pouco, mas vamos lá. Uma coisa interessante que eu quero mostrar para vocês aqui embaixo, ó, bastante institucionais. E o que eu quero dizer com institucionais? Seriam fundos imobiliários que têm cota de MGHT11 na carteira de investimentos. Aqui, fundo como RBRF, BCFF, ou UFF, CPFF, até o próprio MAL11 aqui, ó, tem cotas dele. Então, bastante fundos aí tem cotas do MGHT em carteira hoje. Se a gente der uma olhada no relatório que já está aberto aqui, eu deixei aberto porque o relatório demorou um pouco para abrir. A gente vê aqui que é o relatório de agosto, o último relatório que saiu. Interessante isso, é bem bacana a gente poder trazer o último relatório já que eles lançaram. As letras desse relatório, muito pequena, tá? Quem tiver dificuldade de ler e usar óculos que nem eu assim, vai se sentir um pouco incomodado para ler isso aqui, ó. O fundo teve início aqui em novembro de 2019, é um fundo gerido pela Mogno e administrado pelo BTG Pactual, cobra uma taxa de administração de 1,2% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo e uma taxa de gestão de 20% do que exceder o IPCA mais yield do MAB
E o patrimônio desse fundo hoje é um patrimônio bem pequeno, tá? De apenas 112.969.000 reais. Patrimônio pequeno, fundo bem pequeno ainda. A nota do gestor, o comentário do gestor, cara, vocês nunca pulem isso, tá? Isso aqui tem muita informação bacana aqui. Olha só o que acontece aqui nessa parte aqui, ó. O rendimento distribuído no mês de agosto foi de 60 centavos por cota e no final do mês o fundo possuía uma reserva de 55 centavos por cota ainda para distribuições. Olha só que interessante essa informação que ele traz pra gente. E eles continuam dizendo que decidiram manter o patamar de distribuição do mês anterior por entender ser adequada e alinhada com o resultado recorrente do fundo. Além disso, eles receberam a solicitação da Celina para concessão de desconto temporário no valor de locação de um dos imóveis. Então é um fundo que tem 2 imóveis locados para o mesmo locatário. Olha só que situação. Então tem 2 imóveis, porém tem um único locatário que está pedindo desconto aqui para um desses imóveis, tá? E essa solicitação de desconto atualmente está em análise pela gestão para uma posterior negociação com a locatária. Então, apesar de estar pagando muito dividendo, ter 2 imóveis, tem um locatário, então naturalmente, quem está começando fica de olho nesse dividendo bem gordo, mas tem que ler o relatório para entender o que acontece com o fundo, como é que ele funciona, quantos imóveis ele tem, quantos inquilinos, se não é muito concentrado, para não correr riscos desnecessários. E falando no desconto que o inquilino pede, olha só o que está acontecendo com esse inquilino aqui, ó. Ademais, houve novamente no mês um incidente do atraso do pagamento de aluguel da locatária. Olha só que bacana que a gente tem que estar lendo no comentário do gestor, que ele traz essas informações para a gente, o qual foi novamente comunicado antes da data do vencimento e quitado no dia 4 de setembro de 2023, dentro do período de cura. Então, não basta somente a gente olhar lá no Status Invest ou no Investidor 10, ver os dados lá, ver que está pagando muito dividendo e sair comprando. Tem que ler o relatório. Olha só, como é que você vai saber dessa informação aqui se você não ler o relatório do fundo? Então, fica atento nos relatórios. Olhando aqui o portfólio do fundo, vou ter que dar um zoom aqui porque as letras são muito pequenas. A gente vê que o portfólio dele é composto por CRIs, é um pouco concentrado, mas o patrimônio pequeno não dá muito para fugir de concentração. E esses 2 imóveis aqui, ó, Celina Vila Madalena e Celina Búzios. Um imóvel aqui em São Paulo, que representa 33% do PL, e um outro imóvel no Rio, representando 18% do PL, um total de 51%. E aqui tem um resumo do portfólio aqui em gráficos para a gente dar uma olhada. A gente vê aqui em imóveis por estado, o fundo, ó, 35% dos imóveis, no caso um imóvel representa 35%, está localizado no Rio, o outro imóvel representa 65% da parte de imóveis do fundo, está localizado em São Paulo. E por valor investido, 35% no do Rio, 65% no de São Paulo, Vila Madalena, né? E o portfólio do fundo está dividido em 49,2% em CRIs, então é um fundo híbrido, como eu falei, ó, investe em CRIs, e o restante aqui em ativos imobiliários, que são os imóveis, e 3,8% está em caixa, então é um fundo híbrido, meio a meio imóveis, outra metade aqui CRIs. E se a gente der uma olhada aqui nessa parte da carteira também aqui, mostra pra gente como é que está a distribuição dos ativos do fundo aqui, ó. Uma parte em imóveis, uma parte em CRIs, aplicações financeiras, fundos imobiliários e aqui, ó, obrigações financeiras. Ou seja, esse fundo tem uma alavancagem que a gente pode ver aqui, que no finalzinho também, na parte aqui, ó, do informe periódico, dos informes mensais, você sempre tem que estar olhando isso aqui, se o fundo tem uma alavancagem ou não. Já cliquei, já abri aqui e vou mostrar para vocês como é que você vai ver essa alavancagem. Você vem aqui, ó, no informe mensal, vai nessa parte do ativo para baixo procurar a linha 15 e a linha 18. Se liga aqui, o item 15, obrigações por aquisição de imóveis, 11.378.000. E na linha 18, ó, obrigações de securitização. No caso aqui ele não tem, mas tem fundos que também tem isso aqui quando ele tem algum CRI que ele usou para adquirir o imóvel, tá? No caso aqui, vamos ver quanto é que essa alavancagem representa no patrimônio desse fundo. Abrindo a calculadora, você vem aqui e coloca aqui o total do passivo. No caso aqui, ó, na linha 15, você vai pegar esse valor aqui, ó, 11.378.638 reais com 85 centavos. Aí você vai dividir isso aqui pelo total de ativo desse fundo. Então vindo aqui no ativo, vamos dividir aqui, ó, por 126.646.186 reais com 72 centavos e vamos multiplicar isso aqui, ó, vezes 100. E a gente chega na porcentagem que essa dívida representa no patrimônio total do fundo. Nesse momento representa aqui, ó, 8,98%, então quase 9% de alavancagem, uma alavancagem muito pequena, mas apesar de ser um fundo pequeno, né, a gente tem que ficar de olho. Para um fundo grande, mais consolidado, a gente não se preocuparia, mas como é um fundo pequeno, é bom a gente estar sempre acompanhando. E na parte de resultados no fundo, aqui, ó, na DRE do fundo, o demonstrativo financeiro, a gente vê que é o resultado imobiliário, que seria os aluguéis dos imóveis, rendimento dos fundos imobiliários, e tem algumas cotas de fundos na carteira, eu acho, né, e juros e correção no caso dos CRIs aqui, ó. E um pouquinho do caixa também que fica sempre rendendo. Então o resultado aqui embaixo, as despesas e o resultado
de cada mês aqui, de março até agosto de 2023. Aqui o resultado em reais e aqui embaixo o resultado por cota em cada um desses meses, porque aqui mostra pra gente o resultado nas barras amarela e o rendimento distribuído na barra marrom. Então a gente vê que muitos meses ele teve aí resultado maior do que ele distribuiu, porém alguns meses, também bastante meses, ele também teve resultado menor do que o que foi distribuído. Fundo é esse, fundo aí do segmento de hotéis, pagando um excelente dividendo, mas um fundo que tem seus riscos. Primeiro risco, concentração ali de um único locatário que já está pedindo desconto porque não está conseguindo bancar esses aluguéis, como nós vimos aí no relatório. Então, cuidado. E lembrando, isso daqui não é recomendação de compra ou venda. E diz aí para mim nos comentários se você já conhecia esse fundo imobiliário e se você tem cotas dele na sua carteira de investimentos. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu, é nóis. Fui.